Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, pela brisa leve que o vento traz, ao clarão das primeiras horas desta manhã. Pacifiquemos os nossos sentimentos, aquietemos os nossos pensamentos, para alçarmos as sintonias felizes daqueles espíritos amoráveis e benevolentes que, em nome de Jesus, amado Mestre, tutelam a nossa existência na Terra, que se comprometeram a ombrear-nos o caminho, sempre que o caminho nos levasse a Jesus. A estes ditosos amigos espirituais, que envolvem os nossos sentimentos em doces vibrações de mansuetude e resignação, para juntos buscarmos engrossar as fileiras dos trabalhadores da vinha do Senhor, que nesta hora estamos sendo convocados a depositar no mundo em que vivemos a postura coerente do trabalhador espírita cristão. Estamos sendo convidados a nos libertarmos de nós mesmos, da pesada fortaleza das nossas iniquidades, para um porvir livre e feliz. Imbuídos de bom ânimo e fortalecidos pela fé, iniciamos nesta manhã as reflexões sobre o Evangelho. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os aflitos. E dentro das aflições, estamos refletindo sobre o suicídio e a loucura. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Eu acho que é importante nós entendermos que há uma gradação de incrédulos. Os incrédulos enceguecidos pelo seu próprio ponto de vista, os incrédulos que não aceitam nada que não seja o seu próprio pensamento, e aqueles que trazem alguma dúvida. As incertezas, as inseguranças são incrédulos porque duvidam. Se duvidam, estão abertos para poderem crer, desde que a verdade lhes seja apresentada de forma clara e veiculada por sentimentos. Quando a verdade chega veiculada por sentimentos nobres, é inquestionável aquele fato. E nós passaremos da incredulidade duvidosa para as primeiras crenças verdadeiras. É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer. Quando nós nos acovardamos, por que nós nos acovardamos? Porque nós ficamos na indiferença, ficamos recolhidos, não queremos nos comprometer, não queremos tomar posições, não queremos estar para o outro. Então isso nos aquieta nessa chamada covardia moral, que é próprio da indiferença, né? Que é próprio do abster-se,
do não envolver-se e de manter-se como está apenas na sobrevivência do corpo físico. Mas isto, os animais o fazem melhor do que nós, porque regidos pelos instintos, têm sua forma de sobrevivência. Ao ser humano, nos é dado experiências evolutivas, das quais está necessitado nesse momento de experiências ligadas aos sentimentos, e não mais aos instintos de sobrevivência, ou corrompidos pelas emoções doentes e presos nas sensações materialistas. Então, o convite da espiritualização da existência é o contraponto para nós abrirmos mão da cegueira das forças cegas. As forças cegas é a venda através do qual eu vejo a vida pelo materialismo. Então, quando se vê em homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes, aos seus leitores, que eles nada têm a esperar depois da morte. Todos os dias nós estamos falando sobre isso, porque todos os dias a nossa juventude, ela é maculada por esses pensamentos, todos os dias, né? E também os adultos, que não existe nada após a morte, que a vida é curta e que viver a vida para mim significa pontinhos, e cada um vai completar conforme as suas tendências. Então nós estamos refletindo no pensamento de Emmanuel, no livro Fonte Viva, que é o livro, a lição na ausência do amor, porque a incredulidade, a resistência ao bem, a cegueira para a verdade, estão relacionadas à não aquisição de sentimentos nobres. Porque a nossa inteligência apartada dos sentimentos, os nossos pensamentos apartados de emoções nobres, eles não aceitam a verdade, esses pensamentos. Então, quando o Evangelho nos fala que jovens mal saídos da puberdade aceitam a doutrina espírita e outros letrados não a aceitam, isso está na direta relação da moralidade do espírito. E por moral nós estamos entendendo o arcabouço de sentimentos que aquele espírito conquistou, é o seu patrimônio. Então, de acordo com o patrimônio moral do espírito, ele tem abertura para a verdade. Quando ele não tem essa moralidade desenvolvida, ele não tem receptores internos para assimilar esta verdade. E ele fica preso na compreensão intelectual que não repercute no espírito. Então, essa lição na ausência do amor, ele vai fazer um enquadramento em várias questões que nós passamos no nosso dia a dia. Mas antes, voltando a uma frase de ontem, os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes. Pelo fel de intolerância com que se alimentam. Irritadiços, intempestivos, né? Rebelados, então intransigentes. São características próprias de quem não sabe sentir bons sentimentos pelas pessoas. E é isto que gera em nós a crítica, o julgamento, o preconceito, né? Então, os companheiros que fogem às tarefas do amor são pessoas tristes. Nada é suficiente, nada lhes basta e começam a depositar no materialismo a pseudo-satisfação das suas necessidades e aquilo não alegra o espírito, aquilo não traz contentamento de alma, não traz pacificação, porque nós fomos criados como seres humanos para vivermos juntos. Está lá na lei de sociedade. Para sermos gregários, é gregário por excelência, para construirmos sentimentos, porque é isso que nos leva a Deus. E então,
é que incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo. Porque todos aqueles de nós que temos muitas dificuldades em estabelecer sentimentos profundos nos nossos relacionamentos, estamos sob o nevoeiro do egoísmo, ou seja, estamos centrados em nós para nos satisfazer. Isso nos entristece. A gente não percebe que gera tristeza, mas gera tristeza, não tem brilho na vibração do espírito, porque ele está sob esse nevoeiro do egoísmo que o detém no círculo estreito das suas necessidades, sem qualquer expressão de respeito com as necessidades alheias. O primeiro passo que a gente deve no processo educativo do espírito estabelecer como hábito, desde a primeira infância, é primeiro o outro, depois você. Primeiro o outro, depois nós. Reflitam, porque isso precisa ser instalado no começo dos hábitos. Primeiro o outro precisa de você e você vai ficar feliz em fazer para ele, porque ele também vai ter gratidão. Isso vai te alimentar os sentimentos. Porque como que nós vamos estabelecer para a criança e para o jovem a palavra sacrifício, se não for primeiro o outro? Que é simplinho. Até que um dia ela entenda o que é o sacrifício dos seus interesses pessoais e se felicite com isso, né? Na ausência do amor, aqueles de nós que estamos ressequidos, sem esse sentimento, afirmam-se incompreendidos porque não desejam compreender. Olha que importante. Quem fala assim, ninguém me compreende, esta não é uma pessoa compreensiva. Não desejando compreender, não se sentem compreendidos. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Quando nós estamos sob o nevoeiro do egoísmo, centrados em nós mesmos, nós estamos adensando o nosso pensamento em necessidades vazias, necessidades inexistentes como evolutivas. Aquilo não preciso para a minha evolução, mas eu me apego naquilo como sendo uma necessidade, quando na verdade não é. E com isso eu vou adensando o meu pensamento. O meu pensamento adensado perpassa o perispírito, deixa os resíduos no perispírito e eu vou ficando denso e, portanto, materializado. Estes espíritos muito materialistas ou densidade no perispírito são extremamente tristes e, portanto, aflitos, não encontrando razão de viver naquilo que para eles é a referência da vida. Olha que interessante, né? Eles colocam a referência na saciação das necessidades, caprichos infantis, como diz Emmanuel, como a criança que perdeu o brinquedo, e nisso se encerra tudo, e são capazes de pôr termo à vida física pela simples frustração dos seus caprichos pessoais. Então, essa é a psicodinâmica espírita da tendência ao suicídio, que nós vamos chamar aqui de desamor. Então, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual pela ausência do amor. E, portanto, adensados que ficamos, impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal, porque toda vez que eu não estiver praticando o bem, eu estou praticando o mal. Não tem ponto morto, não tem o neutro no espírito. A ausência de fazer o bem é um mal. Muitas pessoas falam assim, ainda bem que eu não faço mal para ninguém. Mas, se não faz o bem, também é um mal.
Ah, me deixa quieto que eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas está fazendo mal para si mesmo, porque não está fazendo bem, né? Deixar de fazer o bem é um mal. Então, se o pessimismo começa a beirar-se do teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas, porque, convenhamos, nesse estado vibratório de pessimismo, de egoísmo, de tristeza, de ociosidade, densificação do perispírito, nós vamos sendo alvo de interferências espirituais, porque nunca estamos sozinhos. E é esses espíritos que estavam à nossa espreita, aguardando uma vacilação para se pronunciarem junto ao nosso pensamento, encontram aí um posto fértil e se instalam em nossos pensamentos e potencializam a nossa dor. Então, quanto ao recurso da prece, ele é necessário como um hábito contínuo, como um estado contínuo do pensamento em preces, para que a gente possa angariar a companhia dos bons espíritos. Aprendamos a viver com todos, todos mesmo. Não é só aqueles que são simpáticos. Aprendamos a viver com todos, é o desafio. Tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos fará viver prestimosos e otimistas no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Quando as pessoas se recusam a viver com todos, construindo sentimentos naqueles relacionamentos, sentimento do perdão com uns, da tolerância com outros, da indulgência com outros, da benevolência com outros, da fraternidade com outros, quando há uma recusa, e às vezes o espírito vem a várias encarnações se recusando a estar com os relacionamentos desafiadores, e portanto a pessoa entrou num platô evolutivo, um patamar de estagnação na sua evolução, qual é a força divina que vem retirá-la desse estado para que ela aprenda a se relacionar, porque é lei de Deus, o planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório é uma extremada força de esperança para nós. Porque a doutrina espírita não nos consola com palavras de amenidade. A doutrina espírita nos consola acionando o nosso pensamento para a lucidez da verdade. A doutrina espírita nos consola quando o calor do sentimento do próximo me envolve e derrete a carapaça de indiferença que eu trago comigo. É quando de tanto alguém ser caridoso para comigo, eu desejo também ser caridoso para com alguém. Essa é a doutrina espírita dentro dessa grandiosa lucidez que Kardec nos trouxe. Então, vamos despertar para olhar ao nosso entorno, identificarmos os relacionamentos que são com aqueles que eu vim construir sentimentos valorosos para que eu não abandone a encarnação, não abandone compromissos, não abandone as pessoas e siga no progresso a cada um de nós destinados. Vamos refletir. Esse item do Evangelho, loucura e suicídio, ele nos esclarece que tem algo que nos predispõe a isso. Há momentos de loucura que podem, com certeza, levar ao suicídio. Então, é muito importante que nós possamos olhar para nós mesmos
e investigar na nossa intimidade se há incredulidade em nós. Porque é para isso que o Evangelho chega até nós, para nos auxiliar a ter um profundo conhecimento de nós mesmos. É necessário identificar na personalidade que somos agora, na atualidade, se há em nós esse traço de incredulidade. Kardec, no O que é o Espiritismo, ele faz um comentário bem importante. Ele diz assim: eu faço uma grande diferença entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo sistemático, ou seja, por sistema. Porque a incredulidade, ela pode significar apenas ignorância. Eu sou incrédula porque ignoro, mas no momento que alguém me esclarece, eu passo a ter uma visão diferente e posso estruturar uma verdadeira crença sobre aquele aspecto que está sendo apresentado. E obviamente que para que nós possamos sair da incredulidade é necessário um interesse. Nos interessarmos por aquilo que nos é apresentado. Mas interesse não é mera curiosidade. Porque às vezes nós ficamos super curiosos sobre as coisas que nos apresentam. Alguém fala uma coisa nova, a gente presta aquela atenção, fica curioso, quer saber, aí satisfaz a curiosidade e aquilo some, apaga, aquela chama desaparece. Porque há profunda diferença entre interesse e curiosidade. Nós precisamos ser espíritos interessados, muito mais do que simplesmente curiosos. E dentro desse contexto é importante nós nos perguntarmos se incredulidade é dúvida, se incredulidade é incerteza. Porque toda a doutrina espírita, em especial o Livro dos Espíritos, Kardec indaga. Então, será que indagar é descrença? É incredulidade? Então, tudo isso é importante para nós raciocinarmos e aprendermos mais profundamente a doutrina espírita. E aí ele complementa assim: quando vejo em alguém disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-los. Mas há pessoas em que o desejo de se instruir não é senão uma aparência. Com estes se perde tempo. Olha a importância. Por isso que a gente não sai por aí pregando doutrina espírita. Porque esse conteúdo para que ele alimente o espírito, o ser tem que ter profundo interesse em relação a ele mesmo. E se nós não temos interesses evolutivos, nós vamos ter curiosidade, vamos nos abastecer daqueles momentos e vamos seguir para frente buscando outras coisas que nos satisfaçam de novo a curiosidade. E aí ele complementa: para esses que a gente não deve nem perder tempo, porque se eles não encontram imediatamente
o que tem o ar de procurar e que talvez os descontrariam encontrar, o pouco que vem é insuficiente para destruir suas prevenções. Então, às vezes, nós vamos encontrar espíritos tão presos às suas prevenções, às suas concepções equivocadas sobre si mesmo e sobre o mundo, que passa a ser quase perda de tempo tentar esclarecer, porque o Espírito não quer. E se tem algo que Deus, nosso Pai, respeita em nós, são as nossas escolhas, são as nossas decisões. Então, se o Espírito ainda não quer, é difícil demover dele aquelas questões que ele traz em sua intimidade. Muitas vezes os pais dos filhos que se suicidaram sentem-se profundamente culpados, sentem-se arrasados, desmotivados a seguir a vida, porque sentem que muitas vezes que não fizeram tudo, e muitas vezes fizeram tudo e muito mais. Mas o Espírito, ele tem a sua parte. E é necessário que seja demovido por ele mesmo. Claro que não sozinho, mas é necessário que se demova dentro dele as barreiras que o impedem de absorver a verdade de vida eterna que Jesus nos trouxe. E muitas vezes uma ideia que começa aparentemente de maneira inocente num grupo vai se estruturando de tal forma no contexto do espírito que o ser vai levar milênios para retirar, e que pode sim ser motivo de suicídio, porque ele alimenta pensamentos contrários ao bem, e ele então não suporta aquele nada, aquele vazio que a sua própria forma de pensar constrói na sua intimidade. E aí o espírito, ele fica tomado de uma ideia de que aquilo que ele construiu na intimidade dele a partir de pensamentos equivocados é a realidade como um todo. Então ele constrói um vazio e aí ele passa a pensar que fora dele tudo também é vazio e sem significado. O quanto isso é comum na atualidade. E nós, espíritas, estamos sendo realmente convidados a ter uma atuação, todos os dias nós estamos falando isso, a ter uma atuação bem expressiva, não pelo orgulho de maneira nenhuma, mas pela exemplificação daquilo que nós tomamos como verdade, para que haja no mundo referência. Nós não estamos falando de espíritos perfeitos, que estamos longe disso, mas podemos sim e com certeza, a partir do conhecimento que nós temos e das nossas vivências diárias, sermos referência
para aqueles que se encontram perdidos, que se encontram necessitados de uma direção, que só pode ser vista e sentida pelo exemplo. Daí a importância de nós irmos compreendendo que é absolutamente necessário expandirmos o nosso entendimento para aquilo que está acontecendo na Terra. E ao perceber alguém ao nosso lado, seja filho, marido, esposa, amigo, companheiro, vizinho, ao perceber alguém com esse nível de distanciamento de Deus, realmente nos aproximarmos dessas pessoas e levá-las conosco e convidá-las a estar próximos de nós, como sendo realmente um movimento do nosso espírito para auxiliar. Porque vamos ver nas passagens de Jesus, ele sinalizando isso. Ele escolhe um dos seus discípulos, um espírito com essa característica, Tomé. Tomé era incrédulo. Imaginem a cena de Jesus estendendo as mãos para Tomé e dizendo: toca. Agora, definitivamente, nós já sabemos que aqueles que creem apenas no que vem não creem em nada, porque quase tudo que a gente vê não é. Porque não é com os olhos da matéria que nós adentramos nas dimensões espirituais. Daí a importância de sermos realmente aqueles espíritos a amparar e ombrear com aqueles que trazem o sinal forte e quase inequívoco da alienação e da loucura, para que não cheguem ao suicídio. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigado, Senhor, por nos encontrarmos em Seu nome, aprendendo a orar, aprendendo a viver as Tuas lições de vida eterna. 1000 vezes obrigado, Pai, por nos encontrarmos aqui para aprender a amar, expandir a nossa inteligência e tornarmos-nos espíritos lúcidos, amorosos, dispostos ao bem. Aonde quer que haja dor, possamos nos fazer presentes e amparar. Aonde haja ignorância, tanto quanto a nossa mesma, possamos nos envolver com os espíritos superiores para esclarecer. Rogamos, Senhor, o Seu amparo e a Sua proteção para nós e para toda a nossa família, para a família da terra inteira, Senhor. E nesta hora, nós
direcionamos o nosso olhar, o nosso coração para aqueles irmãos queridos que se encontram enfermos, necessitados de amparo e de saúde, que eles possam serem envolvidos pelas suas vibrações luminosas e pela presença generosa desses irmãos socorristas que trabalham incansavelmente em seu nome, amparando e socorrendo. Rogamos a Ismael, este espírito que Jesus destacou para cuidar desta pátria, que nos envolva com suas vibrações amorosas e nos convide para o trabalho. Que sejamos nós aqueles a nos entregar com alegria e bom ânimo, servindo e amparando, dando de nós mesmos, para que esta nação seja a pátria do Evangelho, pela vivência da Boa Nova, por todos nós brasileiros. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.